Paz, meus amados. Paz, meus amados. Glória a Deus. Eu tenho agradecido a Deus pelas oportunidades que Ele tem dado na minha casa, no ministério, no meu trabalho. Não sou digno. Eu sei que existem pessoas melhores do que eu para estar aqui. Mas eu peço graças ao Senhor Jesus, que Ele venha falar no seu coração, como Ele tem falado no meu coração. Que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Amém? Hoje vamos estudar um pouco, falar um pouco a respeito de Romanos. Quem puder encontrar aí. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Quem achou, já vai dando glória a Deus. Quem sentir a vontade, dê um glória a Deus também dentro do teu coração também. Deus ouve. Vou colocar aqui, irmãos, para mim me orientar. Quem achou, diga amém. O texto que vamos falar hoje é uma série de pregações que eu tenho elaborado sobre a carta aos Romanos. E ela tem falado muito ao meu coração, e eu tenho aprendido muito em Deus. Grandes situações que acontecem no nosso dia a dia, que são reveladas através da palavra de Deus. Romanos capítulo 6, ao versículo 14. Para que o pecado não tenha domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Deus não quer. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sereis servos daquele a quem obedece? Do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Porém, graças a Deus que, embora tenha sido servos do pecado, obedecestes de coração aquela forma de doutrina que fostes entregues. Libertado do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, pela fraqueza da vossa carne, que assim como em iniquidade apresentastes vossos membros para servirem em imundície, e a maldade para a maldade. Assim, apresentai agora os vossos membros em santidade para servir a justiça. Porque quando fostes servos do pecado, estáveis livres da justiça. Que fruto, pois, tinhais daquelas coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto em santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Pai, me escondo, Pai, atrás de Ti, Senhor. Fale conosco, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Ministre em nossos corações, Senhor. Que não seja eu, que seja, Pai, a Tua palavra. Tire de mim, Pai, todo o orgulho, o egoísmo, o egocentrismo, tudo aquilo que não pertence ao Senhor. E fala, Pai, com Tua igreja, assim como o Senhor tem falado em meu coração. Tire toda a seta, Pai,
todas as distrações. Fale conosco, Pai, e nos guarde, Pai, debaixo de Tuas asas. Ali estamos seguros, ali estamos salvos, ali estamos firmes no Senhor. Te agradecemos por hoje, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por essa casa, por essa família, por cada um, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez, pela graça e a misericórdia dada ao Filho. Te agradecemos, ilumina a nossa mente, fale conosco, Pai. Tu tens liberdade, Espírito Santo, para agir em nosso meio. Faça frutificar essa semente, para que dê frutos e germine, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Amém. Pode se assentar, amados. Eu quero agradecer aí ao pastor por essas oportunidades também. A gente tem aprendido muitas coisas juntos. E agradecendo também a esse ministério que Deus tem nos concedido pela graça e pelo amor dEle. Porque eu acredito que não somos merecedores, mas Ele nos torna filho em Cristo. Quem é filho aqui? Levanta a mão. Amém. Hoje vamos falar de um assunto que é uma discussão muito grande sobre a teologia. Tanto a teologia reformada, protestante, o catolicismo ortodoxo, o romano. A discussão de hoje, a palavra que Deus tem colocado em meu coração é sobre a lei e a graça. Vivemos, pois, na lei ou vivemos pela graça? Hoje teremos algumas respostas, mas também ficarão muitas perguntas, e Deus falará no coração de cada um a sua maneira. Primeiramente, temos que entender o que é a lei. Para começarmos, devemos compreender o que é a lei de Deus, o que é o pecado e o que é a graça. Então, a gente começamos o que é o pecado? Muitas vezes a gente trata o pecado como em 2 Coríntios, 1 Coríntios 6, do 9 ao 11, que Paulo diz que imoralidade sexual, idolatrias, ocultismo, bruxarias, mentiras. Paulo diz nessa carta que esses não entrarão no reino de Deus. Aqueles que praticam a iniquidade, as transgressões. Aí você olha para uma pessoa e diz: aquela pessoa lá, ela pratica o homossexualismo, ela não vai para o céu. Aí você pega o Novo Testamento em Efésios, que diz que tirai todo o ressentimento e amargura, raiva, ódio, gritaria, palavras ofensivas. Então eu quero trazer à luz a mente de cada um que está aqui essa noite, que o pecado não é apenas aquele que é praticado, porque muitos de nós temos como o ato sexual em si como o maior pecado. Só que a ira também é um pecado. A raiva também é um pecado. O ódio pelo irmão também é um pecado. A Bíblia diz que se você tropeçar em uma lei, não entramos no reino dos céus. Então o pecado, ele é a desobediência. Ou seja, antigamente os romanos, eles eram tão especialistas em atirar pedra que eles não erravam o alvo. Então no original significa não errar o alvo.
Pecar significa errar o alvo, perder a direção daquele aonde eu estava indo. Se você nasceu de novo, conheceu Jesus como seu único, suficiente Salvador, mas em um certo momento você acabou indo para a bebida, rodas de conversa, aí você foi se esfriando. O pecado era errar o alvo, é estar em Cristo, mas sair de Cristo e perder o alvo. A Bíblia diz que em Romanos 3, 23, que todos pecaram, através de um homem, veio o pecado habitou a morte, porém todos pecaram. Então, a própria palavra de Deus também diz que, aquele que diz que não tem pecado, engana a si mesmo, porque todos são pecadores, de natureza, desde quando nascemos, somos pecadores. Vou dar um exemplo para vocês. Uma criança, você não ensina ela a mentir, ela aprende. Uma criança, você não ensina ela a fazer coisas erradas, ela faz sozinha, irmãos. Para quem tem filhos aqui sabe do que eu estou falando. Você não precisa ensinar nada errado para ele, naturalmente ele faz errado. A natureza humana é caída por causa de Adão. Então ninguém pode ser regenerado sozinho perante a lei. Ninguém pode transformar a mente, que nem Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, a partir da lei. Você não ensina uma criança a dar desculpas. A criança dá desculpas, sim ou não, irmãos? Mas você não ensina ela a dar desculpas. Ela automaticamente, a sua natureza faz com que isso aconteça, porque a nossa natureza é caída. Por isso que por isso que Deus enviou o Filho para morrer no nosso lugar. E assim não sermos mais escravos da mente, da nossa consciência pecaminosa. Esse é o pecado, a transgressão e a iniquidade. A iniquidade, irmãos, é quando você serve a Jesus e você peca deliberadamente. Um exemplo: você está numa roda de amigos e ali está falando sobre futebol, aí começa aquelas palavras de escalão mais baixo, aí você começa a falar todas as coisas ali, você sabe que aquilo não é o teu lugar, mas você permanece naquele lugar. Você começa a falar do próximo, você começa a falar do irmão, você começa a criticar uma igreja, começa a criticar a outra, você começa a pecar deliberadamente, porque dentro do teu coração você sabe que aquilo é errado. Porque você nasceu de novo. A Bíblia diz que o Espírito da verdade habita em vós, habita em nós, Ele nos ensina toda a verdade. E 1 João diz que, quando fazemos a declaração que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos. Mesmo você nascendo de novo, nós somos pecadores de natureza. A psicologia diz que nós, seres humanos, temos 6.200 pensamentos por dia. Quanto desses 6.000, irmãos, são bons? A Bíblia diz que por um pecado não entramos no reino de Deus. Por isso que sem Jesus é impossível sermos salvos. A nossa consciência nos condena, mas não temos capacidade de transformação. Então vem a lei de Deus. A lei de Deus, ela é resumida em várias, mas aqui eu não vou entrar em detalhes porque é muita coisa. Mas a lei de Deus, ela se resume em 3: cerimônia, civil e moral. Então Deus dá essas leis para o povo judeu, para que eles possam viver. E por que Deus dá essa lei? Por que é efetuada? Por que a Constituição, ela faz uma lei, irmãos?
É porque as coisas estão boas ou estão ruins? Estão boas ou estão ruins? Estão ruins. Toda vez que você vê uma lei, a lei seca, por exemplo, é porque está tendo muita morte, muito acidente. Então toda lei que é feita na Constituição, que é aprovada no Congresso, que é feita a medida provisória, ela é feita porque existe algo que está acontecendo na sociedade, está acontecendo um problema. A lei, ela serve para frear o homem de uma ação extrema da sua própria mão. Quanto mais leis são criadas, entendemos que menos o homem é confiável. Quanto mais as leis são criadas, mais entendemos que o homem está perdendo a direção. Porque todos os dias leis são criadas para punir e para corrigir, mas a lei, ela não pode transformar o seu interior. Vou dar um exemplo. Usamos a máscara, certo? Você não compra em nenhum lugar se você não tiver a máscara. Mas se tirasse essa lei da máscara, você usaria a máscara, sim ou não? Não usaria. Um exemplo, irmãos, dessa máscara, para a gente entender o seguinte: que eu não uso porque me protege, porque protege o outro, é porque a lei me faz usar essa máscara. Então, o próprio apóstolo Paulo diz que se não viesse a lei, eu não saberia o que era pecado. Então a lei, ela aponta para a nossa natureza, aquilo que nós realmente somos dentro de nós. Então vem a graça de Deus. E antes de completarmos aqui, temos a lei que ela foi dividida em duas, mas não perdeu a sua totalidade, que é dos 10 mandamentos, que Jesus fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a estes, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então os 10 mandamentos se resumem nos 2 mandamentos, porque se você amar ao próximo, você não vai adulterar, você não vai cobiçar o que é dos outros, você não vai roubar, você não vai mentir. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, você não vai ter uma idolatria, você não vai ter o seu dinheiro como um Deus maior na sua vida. Então quando Jesus dá esses 2 mandamentos, Ele não reduz os 10 mandamentos, Ele simplesmente simplifica, para que eles possam entender que é por amor, pela graça de Deus, que tudo acontece. Aí vem a graça de Deus. Eu trato de pactos da obra e pactos da graça. Através do pecado de Adão, a nossa natureza, ela foi corrompida. Então temos pensamentos ruins dentro da nossa mente. E se todo dia não buscarmos a Deus e orarmos a Deus e santificarmos nele, esses pensamentos vão tomando conta da nossa mente, vão tomando conta da nossa vida, e eles passam a ser a nossa própria vida. Sempre com a palavra que o Douglas fala aqui na frente, na maioria das vezes, que o pecado já está à porta. Por que Deus fala isso para Caim? Porque é um sentimento. Lúcifer, antes de se rebeliar contra Deus, ele teve um sentimento dentro dele. Então Jesus, no Velho Testamento, os judeus entendiam que a prática em si era o pecado. Aí vem Jesus no Novo Testamento,
e abre e diz: aquele que olha para a mulher e cobiça no teu coração, já pecou contra ela, já pecou contra Deus. Jesus está dizendo assim: o pecado não é apenas aqueles que você consuma, que você pratica, mas aqueles que em pensamento você os tem. Esses pensamentos indevidos da nossa mente, pela lei não conseguimos desfazê-los. Eu queria que o irmão colocasse aqui. O irmão colocou, obrigado. Mas esse irmão é rápido, não deu nem tempo. Irmãos, essa foto, ela declara a imagem da mulher adúltera em João 8. Eu queria que vocês olhassem essa foto e entendessem que aqui está uma questão entre a lei e a graça. Aqui nessa foto há uma divisão. Vamos compreender claramente o que Jesus estava falando para nós hoje. E o que ele queria falar para eles naquela época. Jesus, ao sair do Monte das Oliveiras, desce no templo para ensinar, como sempre, como de costume. Ele se assenta em uma roda e ele fica no meio ensinando aqueles que estavam ali. Então, irmãos, os judeus chegam e jogam essa mulher no meio. E eles dizem assim: olha, essa mulher foi pega em adultério. O que você vai fazer? Então Jesus, ele está em dois impasses. Primeiro, se ele condena a mulher à morte, ele era condenado por Roma, porque só Roma poderia condenar. Se ele inocenta, ele seria predejado pelos fariseus e escribas, que estavam loucos para pegá-lo. Então aqui, amados, eu quero que vocês observem bem essa foto e compreenda entre a divisão da lei e a graça. Vivemos pela graça ou vivemos pela lei? Aonde começa um e aonde termina o outro? Então Jesus começa a escrever no chão. Aí ele diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus está dizendo assim: vocês acham que a prática é o pecado? A consciência, antes de praticar, você pensa, você imagina, você cria. Então Jesus diz assim: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus, Deus, a palavra encarnada, atingiu a mente de cada um deles. E a Bíblia nos vai falar, irmãos, que saiu um por um. Então Jesus olha para ela e diz: mulher, cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? E Jesus disse: nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Jesus aqui, irmãos, ele admitiu o erro. Ele aceitou o pecado dessa adúltera? Sim ou não? Não. O que Jesus fez aqui, amados? Os judeus viviam pela lei, como muitos hoje vivem pela lei. E pela lei, você não enxerga a sua natureza interior. Então quando Jesus fala assim: atira a primeira pedra aquele que não tem pecado, eles olham para si mesmos. Nós pecamos. Quantas vezes olhamos? E mais, pela lei, em Levíticos vocês podem
assim vê que quem era pegado em adultério, a mulher que era pegada em adultério, também tinha que trazer o homem, mas aí vocês não vão ver o homem, na Bíblia não tem o homem. Jesus sabia disso, Jesus conhecia a lei. Porque Jesus sabia que queriam pegá-lo. Então a lei que é feita na Constituição, ela é falha, ela é cheia de brechas, mas a lei de Deus, ela não tem brechas, ela não tem um jeitinho brasileiro. Jesus tanto tocou a mente daqueles judeus, fariseus, escribas, religiosos, como também tocou na mente da mulher adúltera. Ela enxergou o seu pecado. Então essa noite eu quero dizer para vocês, como Paulo disse, a lei é santa. Sem o conhecimento da lei, não saberia o que era pecado. Se você não tivesse a lei, se o governo falar assim, olha, eu vou tirar a lei um dia no mundo, o que vocês acham que aconteceria? Se o governo falasse assim, olha, um dia eu vou tirar toda a lei do planeta, e não vai existir leis, sabe o que aconteceria, amados? Uma destruição total. Não sobraria ninguém. Quando Deus dá uma orientação para Adão, Ele não estava obrigando Adão, não estava dando uma lei a Adão, Ele estava orientando Adão. Porque antes da queda, eles não tinham essa natureza caída, que temos hoje. De ter amor, e de repente eu tenho ódio. Daqui a pouco eu estou falando bem, daqui a pouco eu estou falando mal, como Paulo disse. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse assim eu acabo cometendo. Então, a partir de uma necessidade, as leis são legisladas. Então, elas são feitas para que haja uma ordem. Por isso que Paulo fala que a lei é santa. Mas ela só pode ser cumprida pelo Filho, pela ação do Espírito Santo. Quando a incapacidade, quando você perde o chão, como essa mulher, que ela estava numa situação onde ela seria condenada, quando você percebe que você está no estágio final, como de um filme que assistimos hoje, que a mulher estava com câncer, você percebe que a lei ela não tem capacidade de trazer vida no seu interior. Aí você recorre à graça. Através da graça de Deus, a lei faz sentido. Porque ela não tem sentido àqueles que não são regenerados, aqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador, e entende a cruz de Cristo, vê a lei como um fardo pesado. O próprio salmista Davi disse: tenho prazer na sua lei, e nela medito de dia e de noite. Porque aquele que é nascido de novo, tem prazer na lei de Deus. Porque o próprio Deus nos ensina a caminhar por essa lei que Ele mesmo assim o colocou. Entre a lei e a graça. Então, amados, para que a gente possa continuar, temos até meia-noite, né, pastor? Os irmãos estão tranquilos? Amém? Eu amei meio fraco aí, amados. Acho que
Amanhã é segunda-feira, né? Mas, irmãos, para a gente compreender melhor, entendemos que a lei, ela nos refreia. Só que sem a ação do Espírito Santo, de um homem regenerado, não conseguimos vencer os obstáculos que é constituído diante da nossa vida todos os dias. A lei, ela tem o poder de revelar a nós quem somos verdadeiramente e expor aquilo que realmente somos no nosso interior. Porque a Bíblia de Deus diz que somos tentados pelo que somos. O diabo sabe naquilo que você pode ser tentado. Ele sabe o que você diz, o que você fala, onde você frequenta, onde você está. Então ele cria setas que vão todos os dias na sua mente. E essa lei que está na sua mente, dessa consciência, dessa culpa, vai te consumindo todos os dias. Aí você deixa de orar, você deixa de jejuar, você deixa de viver a sua vida cristã. E eu passo a viver um reflexo daquilo que um dia eu vivi em Cristo. Assim é a graça entender que eu vou estar protegendo e protegendo o outro, amando o meu próximo. Então, como essa mulher adúltera, os fariseus e escribas, os religiosos, eles fazem questão de apontar o pecado do outro. Só que Jesus mesmo disse que antes de você tirar o cisco do olho do outro, você precisa tirar a trave que está no seu olho. Quero ler aqui com os irmãos. Em Romanos 7, diz que diremos, pois? É a lei pecado? Deus não estabeleceu, porém eu não conheci o pecado senão pela lei. Então, o Paulo está dizendo assim, se não dissesse não cobiçarás, é a mesma coisa assim, irmãos, você é julgado por alguma coisa. Você está diante de um tribunal. Mas se no tribunal a Constituição não existe leis, não há como te condenar. Não há como ter advogados, porque não há leis. Mas Paulo está dizendo assim, mas pela lei eu conheci o pecado. Então viver pela lei é mais ou menos assim, olha, eu fiz tal coisa para fulano aquele dia e ele não me retribuiu. Eu ajudei tal fulano aquele dia, fui lá, levei cesta, fui lá, fiz tantas coisas, mas ele não me retornou. É um exemplo de viver pela lei. Porque pelo Novo Testamento, Jesus diz, o que a mão direita faz, a esquerda não pode saber. Só que pela lei, eu quero um retorno. Pela lei, eu preciso ser abençoado. Só que pela lei você precisa fazer. E pela graça, Jesus já fez tudo por você. Então, irmãos, estamos debaixo da graça, mas a lei não foi abolida. Ela faz sentido em Jesus. Ela tem o seu sentido, a sua realização, através da ação do Espírito Santo, porque Jesus diz, eu vou enviar outro Consolador. Esses vos ensinará toda a verdade que eu vos tenho dito. E a Bíblia nos diz em Josué, meditai nesse livro sagrado de dia e de noite, para que só assim você cumpra o que nele está escrito.
Já estamos terminando, amados. Eu quero ler mais para frente aqui em Romanos 7. Porque tão pouco conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Então, irmãos, ele está falando assim, o pecado, ele trouxe à tona aquilo que a minha natureza é. Mas ela não tem capacidade de frear e de me transformar. Porque ela expõe aquilo que é a minha natureza. Mas ela não consegue me transformar sem a graça de Deus. Por isso que muitos de nós vivem uma vida religiosa e com um fardo pesado. Porque pela lei eu não consigo seguir. A lei é pesada. Sozinha ela não pode transformar. Ela só expõe o nosso pecado. Tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Porque sem a lei o pecado estava morto. Assim que eu, em algum tempo vivia sem a lei, mas vivendo o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Então ele está dizendo assim, eu vivia pela lei. Mas quando Paulo conheceu a graça, ele percebeu que estava morto. Porque ele praticava todas as outras coisas que ele achava que eram lícitas. A perseguição, a destruição do povo de Deus, porque ele vivia pela lei. A lei não tinha poder para transformá-lo. Mas quando Jesus encontra com ele na estrada de Damasco, toda aquela lei, toda aquela cultura, toda aquela doutrina é exposta para Paulo. E ele fala, pecador homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então a lei traz essa sensação de morte, de que você está destruído, mas aí Jesus vem e diz, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então devemos viver pela graça, mas sabendo que a lei de Cristo, a lei de Deus é santa. Devemos todo dia, como Pedro diz em sua carta, seja santo porque eu sou santo. O Velho Testamento abre um espaço para compreendermos o Novo Testamento. Então, logicamente que muitas leis da época dos judeus, elas não cabem a nós. Não vou entrar nesse mérito, nessa questão, porque é uma discussão muito ampla, mas muitas coisas que os judeus faziam na época, nós não fazemos aqui. Uma delas é você ler a Torá virado de costa e para cima. Você vê alguma igreja fazendo isso aqui no Brasil? Não tem, irmãos. Porque é a forma que eles cultuam. Então, qual que é a lei que devemos seguir à risca? A lei moral de Deus. O que é a lei moral, irmãos? A gente ama a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. O monte do sermão pode falar muito sobre a lei moral. Seja sal da terra, luz do mundo. Viva uma vida reta. Seja justo. Viva uma vida em vertical e diagonal. Muitas pessoas vivem um mundo espiritual em Deus, mas verticalmente não vive na sociedade, pagando as suas contas, vivendo a sua vida.
Como antes, os antinomianos, que Paulo escreve a carta aos Romanos, eles achavam que só por ter a graça de Deus, eles não precisavam mais respeitar as pessoas. Só a graça já bastava. Mas existe a lei. Ame teu próximo como a ti mesmo. Só de eu amar o meu próximo como a mim mesmo, já é muito caminho andado, irmãos. Então não é pela obra da lei. Aqui a carta aos Romanos diz que, Romanos 8, capítulo 8, versículo 3, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Parece contraditório, né? Mas Jesus está dizendo, não é que a lei foi terminada, ela só pode ser cumprida em mim. Você só pode cumprir a lei de Deus através do Filho. Se todos os dias, como muitas pessoas guardam os sábados, guardam a quarta, tem pessoas que guardam o domingo, não vamos muito aprofundar nessa questão, mas se entendemos que temos que guardar um dia para ser salvo, você vive pela lei. Se você entender que precisa dar o dízimo para ser salvo, você vive pela lei. Se você entender que todos os dias você tem que vir no domingo, se o pastor não estiver aqui, glória a Deus, pastor, você vive pela lei. Se você vem obrigado a estar na igreja, você vive pela lei. Porque a graça te liberta. A lei, como o salmista diz, tenho prazer na lei do Senhor, e nela medito de dia e de noite. Você tem prazer em orar, você tem prazer em buscar a Deus. Não estou dizendo que você não vai ter cansaço, mas você vai ter entusiasmo e dizer, hoje eu vou orar mais um dia a Deus, e Ele vai me ouvir. Só pela lei, amados, você dobra os teus joelhos, e você diz, Senhor, fiz isso, fiz aquilo, fulano fez aquilo, fiz aquilo. Mas pela graça você dobra os teus joelhos e diz, Senhor, ajuda-me a caminhar mais um dia, Pai. Os meus olhos, Senhor, erram contra o Senhor, mas eu sei que pela Tua graça eu consigo seguir. Você tem prazer em adorá-lo. Levantar as mãos não é um fardo de 50 quilos, mas você levanta as mãos porque você entende que você é salvo, e não pela lei de Cristo, mas pela cruz, que faz com que a lei seja consumada. Já estamos terminando, amados. Um dia eu assisti uma entrevista do Mário Cortella. Quem conhece o Mário Cortella? Um grande filósofo. Ele disse assim que a ocasião, numa discussão entre filósofos, ele disse assim, um filósofo disse assim, a ocasião faz o ladrão. Ele disse assim, para mim essa frase é errada, porque a ocasião revela o ladrão. Porque você já é ladrão antes mesmo de pegar. Você já pegou na sua mente, na sua consciência. Você já imaginou roubando. É a mesma coisa a lei. A lei não faz o pecador. A lei revela o pecado. Ah, foi difícil, não deu, a ocasião acabou. Ela revelou aquilo que você já tinha no seu pensamento. Era isso que Jesus veio trazer para os judeus religiosos, que a prática em si não é apenas o pecado, essa prática, mas o pensamento que antes de você fazer, você já praticou na sua mente. E essa lei, meus amados, ninguém que está aqui e no mundo
não consegue tirar da consciência. Se você não tiver Cristo Jesus em oração, em santidade em Deus, a tua própria consciência te condena e te consome todos os dias pela própria lei. Porque a tua consciência diz: eu não posso. A lei diz: você pecou. Você não tem condições. Você não pode. Só que a graça de Deus vem sobre a nossa vida e diz: você não pode. A lei não pode. Mas eu posso te dar graça todos os dias. As lutas, irmãos, elas vêm todos os dias. E se eu viver pela lei de Cristo, apenas pela lei, ela me consome. Ela me deixa inerte, imóvel. Porque eu me sinto culpado, eu me sinto julgado. Mas pela lei, a palavra de Deus diz que não somos mais escravos, somos servos de Deus. Porque o escravo não sabe o que faz. Mas o servo tem a liberdade de escolha. Então a lei, ela não te dá escolhas, ela aponta o teu pecado. Mas a graça de Deus vem sobre a nossa vida e diz: você agora tem escolhas. Você não é mais escravo do pecado. Você tem escolhas de ser livre todos os dias da sua vida. Não vos engane, o mundo está caído, irmãos. E quanto mais leis são constituídas, mais percebemos que é necessário um freio. Porque existe tantas leis nesse mundo? Porque não somos capazes de amar plenamente. Se você tirar a lei, não amamos uns aos outros, não obedecemos às regras, faremos a nossa própria vontade, a nossa própria lei, e a terra será consumida. Só que a lei de Deus é santa. Deus deu os 10 mandamentos no Monte Sinai para Moisés. E a palavra de Deus diz que a morte operou em Adão até Moisés, porque eles não tinham consciência. Porque você tem a consciência através da palavra, através da lei, que diz: não, você não pode roubar. Se você roubar, você vai ser condenado e julgado pela lei. Só que se deixar a graça vir uma bagunça, porque eu acredito que eu não preciso fazer mais nada. Estou terminando, pastor. Irmãos, pela graça sois salvos. Tiago diz que não é pelas obras, mas através que nós somos salvos, as obras são necessárias. E não pense você e eu, que só um dia de luta é suficiente para vencer o pecado. Todos os dias a Bíblia diz que devemos negar a nós mesmos, vir após Jesus e segui-lo. Que essa graça de Deus possa repousar sobre a nossa casa. E que possamos viver a sua lei santa, inigualável, maravilhosa. Que possamos nos debruçar diante do trono de Deus e dizer: Senhor, pela lei eu não consigo. Pela lei o pecado veio. Pela lei eu entendi o que é errado. Eu não consigo sozinho, Senhor. Mas eu estou aqui diante da Tua presença, me ensina a não cobiçar, me ensina a não roubar, me ensina a sair da bebedeira, da maconha, do cigarro, da mentira.
Me ajude a viver a sua lei santa. Fica de pé, meus amados. Quero orar com vocês. E dizer nessa ocasião da mulher adúltera: que Deus haja na nossa consciência. E que agimos pela fé, pela graça. Como Jesus disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Deus não aceitou o pecado. Deus só revelou. E disse: agora, vem até mim. Porque sem mim, nada você vai poder fazer. Deus expôs o nosso pecado. Mas também Ele deu a graça para conseguirmos vencer. Todos os dias erramos, todos os dias pecamos. Alguns deliberadamente, alguns por consciência, alguns sem consciência. Mas que hoje possamos nos mergulhar na graça e buscar um refúgio e a transformação da nossa mente em Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, te agradecemos, Senhor, porque na cruz do Calvário, o Senhor mostrou o seu total amor por cada um de nós. Assim como Paulo disse: quem nos livrará do corpo dessa morte? Sabemos, Pai, que a sua lei é santa, que ela expõe em nós o nosso próprio pecado. Mas o Senhor vem com tua graça e nos traz a remissão dos nossos pecados através da cruz. Que hoje possamos entender, Senhor, pela ação do teu Espírito Santo, em teu santo e poderoso nome, nos livra dessa consciência enganosa, nos ensina a viver a tua lei santa, pela ação do teu Espírito Santo, e que o Senhor não veio abolir a lei, como diz a tua palavra, mas veio para cumprir a lei, e ela só pode ser cumprida pela ação do teu Espírito na igreja. Nos ajude a caminhar, Pai, pela fé, Senhor. Nos ajude a mergulhar diante do teu trono, da tua presença. Chorar e nos derramar, Pai, e pedir a tua graça e transformação da nossa mente, porque não somos capazes sozinhos de sermos transformados, mas pela graça possamos alcançar lugares altos, transformações e mudanças no nosso interior, que só a presença do teu Espírito Santo é capaz de realizar em nós. Transforma a nossa natureza, Pai, pecaminosa, em santos perante o Senhor. Nos ajude, Pai, a vencer todos os dias a nossa natureza, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.